Começou. Agora sim, agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje no nosso mini curso. O Alexei, que está aí com nosso convidado especial de hoje, um curso que a gente estava esperando um tempão, né, Alexei, para ter essas dicas de interpretação dessas imagens que muitas vezes parecem enigmáticas. Aí vamos ver se a gente aprende um pouco mais hoje com o Alexei. Alexei foi meu aluno 1000 anos atrás, né, Alexei? É importante lembrar disso aí, na época do hospital. Aquele aluno bom que pergunta toda hora, sem parar. É assim que é bom. Hoje em dia está difícil. Mas o Alexei, ele tem um grande destaque. Ele trabalha no INCA, também trabalha no Hospital Universitário. E aí a gente espera aprender muito com você hoje. Tudo bom, Alexei? Fala aí. Pode ficar à vontade. Tudo bem, meu amigo. Primeiro, é uma honra para mim, como eu escrevi lá na postagem da página de vocês no Instagram, estar aqui com vocês. Eu fiquei aqui pensando, fazendo uma brincadeira com aquela propaganda daquele biscoito. O aluno que pergunta mais é porque ele é esforçado ou porque ele é burro, que não aprendeu nada direito toda hora. Nada, que isso. Você perguntava porque tem interesse, né? Hoje em dia, o meio fez a gente perguntar menos, né? Porque parece que a gente tem todas as respostas na internet. Então, quando eu falo assim, não é mais igual antigamente, não é porque eu estou desmerecendo as atuais. É porque hoje em dia as pessoas elas acham que tudo você pode ter no celular. Então, por que eu vou perguntar, professor? Não, eu vou ver aqui. E às vezes é importante, né? Os alunos interessados. Eu sou um defensor da frase que não existe pergunta idiota. Isso aí. Idiota é não perguntar, ir para casa com dúvida. Isso aí. Então, e às vezes, por mais que tenha essa resposta na internet, Jorge, às vezes é um detalhe na fala de alguém que vai fazer diferença na dúvida da gente, né? Mas, como eu havia falado, é um prazer, sabe? Toda vez que eu tenho a oportunidade de retribuir a Universidade Federal Fluminense, seja diretamente lá no hospital universitário, seja na escola de enfermagem que eu estudei, ou seja num projeto como esse, que eu sei que parte da turma é externa à universidade. Para mim é sempre uma honra, que eu tenho eterna gratidão à escola, à instituição e aos professores, inclusive você. Então, eu digo que eu sou a soma de uma série de pessoas que passaram pela minha vida e contribuíram de alguma forma. A forma que eu tenho de fazer, de devolver isso para a instituição, é tentar retribuir. Não sou radiologista, não fiz curso técnico disso, eu não tenho informações técnicas, eu tenho informações da vivência de um pouco mais de 10 anos de experiência e gosto de ver imagens. Eu acho que imagem quanto mais você olhar, mais você treina seu olho. Quanto mais você treina seu olho, você fica melhor. É assim com qualquer imagem, seja radiográfica, seja histológica, né? Falo isso com tranquilidade, fui monitor de histologia durante muito tempo na universidade e eu vejo assim. Oi? Eu lembro dessa época, você falando isso também. Exato. Então, eu modéstia à parte, eu bati o olho nas lâminas, identificava porque eu via muito. Então, eu só então queria é isso. Assim, te agradecer de volta, dizer que assim, eu fico muito orgulhoso de ver você, assim como outros que passaram, que estudaram, né, comigo, pode dizer assim, porque eu acho que ninguém sabe mais que ninguém, então a gente aprendeu junto. Igual hoje também vou aprender muita coisa com você, porque faz muito tempo que eu não vejo, e o máximo que eu sabia no hospital era um pouco de raio-x, e hoje eu vou aprender muito. E que o projeto, como você falou, né, ele surgiu justamente com essa ideia de levar conteúdos e aproximar as pessoas da universidade no período de pandemia e de isolamento. Então, assim, você está contribuindo hoje muito, ajudando muitas pessoas que vão aprender um pouco mais. Mas eu não quero mais te interromper. Não, fique à vontade para interromper. E eu vou falar uma coisa que talvez você não saiba, eu deixei para te contar isso agora, ao vivo aqui. O meu interesse pelas imagens surgiu por mérito e culpa sua. E tu me Eu ficava saiba. te mostrando raio-x? Não, porque uma vez a gente estava rodando lá no Antônio Pedro e aí tinha uma sonda nasoenteral para passar, lembra? Eu lembro disso. E aí tinham 7 acadêmicos, e aí entra aquela história de você ser esforçado, proativo, etc e tal. Enquanto alguns corriam, ninguém queria. e ninguém queria, eu me prontifiquei a tentar.
essas atitudes, essas pequenas atitudes de proatividade fizeram diferença ao longo dos anos na minha vida, porque eu sempre fui assim. E aí eu passei a sonda, foi uma sonda bem passada, eu fui muito bem orientado da parte teórica da coisa por você e por outros professores. Eu sabia a teoria e na prática eu fui lá e passei. Só que aí, padrão ouro é radiografar. E quando chegou o raio-x, eu tive a sensação que muitos profissionais têm até hoje. Aqui, ó, tá aqui o raio-x, eu vou levar para alguém ver. E aí eu senti ali que parecia que foi um procedimento incompleto, entendeu? Porque eu sabia a teoria, eu sabia a prática, mas eu não sabia ver se ele ficou bem feito. Dali em diante, Jorge, eu comecei a olhar um pouco mais, querer aprender, perguntar, e eu me deparei muito ao longo da minha caminhada acadêmica com pessoas falando assim comigo, não, mas isso você não precisa saber. Ah, mas isso aí você não precisa saber. Ah, isso daí é o farmacêutico que sabe, isso aí é o médico que sabe, isso daí não sei, é a nutricionista que sabe. Você não precisa saber. Eu sempre achei o seguinte, qual é o mal que você tem se você aprender algo que você não vai precisar de usar? Não vejo mal algum. Mas qual é a vantagem que tem? Aí, meu amigo, tem N vantagens. Então, eu aprendi sobre triglicerídeos de cadeia média, dieta de TCM, mas eu nunca precisei na minha prática, mas eu sei o que significa, por que o nutricionista recomenda aquilo. Ou seja, e assim, a minha vida foi assim. Eu me lembro uma vez eu era acadêmico de um hospital privado, e eu perguntei qual era o padrão de referência do sódio naquele hospital, e a enfermeira falou comigo, por que você quer saber isso? Você faz medicina? Você vai fazer medicina? Eu falei, porque eu quero saber. Num dos concursos que eu fiz, caiu exatamente só o valor laboratorial para correlacionar com a clínica do doente, perguntando assim, lá atrás valeu a pena todo esse esforço, passei por cima desse tipo de fala, você não precisa saber isso. E assim foi na radiologia, muitas vezes as pessoas me via perguntando, o que está aparecendo aqui, o que é isso? Para que você quer saber? Só de curiosidade. Com o passar do tempo, eu fui ficando mais seguro com os procedimentos que eu faço, que envolve raio-x para confirmação, como sondagem nasoenteral, como catéter profundo de inserção periférica, né? Enfim, catéter central de inserção periférica, famoso CCIP ou PIC. E aí, com o passar do tempo, os colegas foram me chamando para ver, e colegas enfermeiros, às vezes médicos me chamam para ver exame, porque sabe que eu gosto e sabe que é mais uma opinião de alguém que tem o olho treinado. E aí, se o olho estiver treinado, não importa a graduação que você fez. Importa você ter o olho mais treinado que o outro, a resposta tende a ser mais fidedigna daquele que tem o olho mais bem treinado. Então, eu queria te contar isso, cara, te agradecer. Você teve várias participações aí na minha caminhada profissional, por isso que eu não neguei o convite. Falo aqui diante de todo mundo, não esperem uma apresentação catedrática, não sou professor como ele, que já frequenta a universidade há muito tempo, mas eu vou tentar aqui passar um pouco do que eu aprendi na prática, para vocês terem uma forma bem simples, não ter medo de olhar a imagem como muitos têm. Você pode ser que você não consiga ver o que eu esteja vendo, mas saiba que com o passar do tempo você vai treinar os seus olhos e você vai ficar melhor. Ninguém é bom antes de ser frequente em nada. Em nada. Você precisa ser frequente para você ficar bom. Então, sejam frequentes. Aprendam a olhar as imagens, a ter coragem de encará-las, com o tempo vocês vão pegar. O Jorge me pediu para falar em 50 minutos. Eu vou tentar aí falar em 30, 40 e deixar uns 10 minutos. Já se passaram 10 minutos. Para esse relógio aí. Então, meu nobre, é isso que eu queria te falar, te agradecer e te surpreender com essa informação que eu acho que... Eu fiquei realmente surpreso e continuo mais orgulhoso ainda e por ter contribuído de alguma forma para você e para todo mundo, que a gente aprendeu muita coisa junto, né? Construímos, né? Ensinando coisa para vocês e aprendendo com vocês também. Então, vamos ao PowerPoint. Já lembra da setinha, né? Ali embaixo. Valeu. Eu vou projetar qualquer coisa, você abre o microfone e fala para mim aí. Tá legal. No final, a gente abre para a galera tirar dúvida, etc. e tal. Sim, eu avisei eles aqui, que pergunta só no final. Senão a gente fica atrapalhado. Aí é aquele esquema, Alexei, você sabe, né? Aí já tá indo, ó. Mas não tem problema da gente falar, não. Agora, esse daí, você tá no e-mail, você tem que ir lá no seu PowerPoint. Você deixou ele aberto? Lembra que você baixou?
Uhum. Aí é só apertar F5, aí pronto, já foi. Ficou legal? Agora a gente já está vendo a tela e você pode começar. Aí qualquer coisa eu falo aqui. Tá ótimo. Então, é isso. Exames de imagens, dicas de análise e interpretação. Eu acho que a primeira fala que tem que estar claro aqui é que a imagem é só um exame complementar. Ela complementa a história clínica do paciente, o exame físico do paciente. Não necessariamente você precisa de imagem para tudo. Diferente do que a gente vê, às vezes, em alguns serviços, as pessoas, antes nem de tocar no paciente ou no doente, no cliente, você chama o nome que você tiver mais familiarizado, antes de tocar, já quer imagem. E aí ela tem que ser um exame complementar. Ela vem para complementar a sua avaliação. Pode ser que, às vezes, você nem precise da imagem para você traçar a sua conduta e direcionar os próximos passos com o paciente. Isso daqui é uma imagem que tem lá num dos hospitais que eu trabalho, eu estava falando com duas residentes aqui, estava mostrando uma imagem para ela, e aí eu coloquei isso aqui, eu postei nas minhas redes sociais. Só a imagem não quer dizer nada. Precisamos relacionar os achados radiológicos com os dados clínicos. Eu estou apontando aqui uma bolinha branca, vamos chamar assim, no final do nosso bate-papo, vocês já não vão ter essa simplicidade na fala, mas essa bolinha branca pode ser uma metástase, pode ser um caso de tuberculose, pode ser um monte de coisa, você tem que associar os dados clínicos para ver se faz sentido o que a imagem está relacionada com a queixa do paciente. Aqui atrás é o hospital universitário, onde eu estudei, tenho um maior orgulho dessa instituição, tem suas dificuldades, como todo um hospital. A gente está vendo aí o que a UERJ está passando, um outro grande centro de formação de excelentes profissionais. E aqui é um outro orgulho que eu tenho, instituição onde eu fiz minha residência e aonde eu aprendi 90% do que eu sei sobre oncologia. Então, eu tenho um grande carinho essas duas instituições, por isso que eu trago elas aqui na minha apresentação, na minha fala inicial. Eu coloquei aí, vão ter poucos textos nessa minha apresentação, é um bate-papo sobre imagens, então a gente vai ter muitas imagens, e eu coloquei aí, as imagens radiológicas fazem parte do dia a dia do profissional enfermeiro, para uns mais, para outros menos, vai depender muito da área de que cada um atua, mas, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa de um conhecimento mínimo sobre esse assunto, e é esse conhecimento mínimo que eu pretendo passar aqui para vocês, para aqueles que já trabalham, talvez a minha apresentação, que já trabalham com isso no dia a dia, a apresentação não agregue muito, mas para outros que não têm muita experiência, pode ser que ajude um pouco. Já vou ficar feliz se vocês saírem daqui aprendendo 1% a mais. Se aprender 1% de coisa diferente, eu já ganhei meu dia, já valeu a pena estar aqui. Agora, no dia a dia do enfermeiro, procedimentos como sondagem nasoenteral, inserção de catéter central de inserção periférica, entre outros, as imagens radiológicas serão necessárias para a gente avaliar o nosso procedimento, como eu falei anteriormente, antes de começar esse bate-papo. Obviamente, eu vou falar dessas imagens aqui posteriormente, elas estão pequenas aí para vocês, mas eu vou colocá-las de forma mais ampla. E aqui são duas imagens radiológicas, uma de seios da face, outra de tórax, e de uma tomografia computadorizada. Essa cara aqui é uma cara muito comum, de muita gente que não tem muita experiência, quando vê uma imagem, está de frente com ela, é muito comum bater a mão no queixo e falar, caramba, o que tem aí nessa imagem? Essa era a minha cara quando eu comecei lá atrás, e talvez é a cara de muitos aqui quando se depara com uma imagem radiológica, seja ela de raio-x, de tomografia ou qualquer outro exame, né? Eu até estava falando com o Jorge um pouquinho antes de começar, esse tipo de imagem aqui, que é nesse filme, quase não se tem mais hoje em dia, a maioria está num sistema de computação, um dos mais conhecidos é o PACS, mas tem outros, e eu, diga-se de passagem, eu prefiro, porque você pode contrastar a imagem, fazer um monte de coisa que aqui você não pode, aqui se depende de um negatoscópio, obviamente dá para
dá para projetar essa imagem contra a parede com a claridade do dia, mas não fica tão boa quanto no negatoscópio como aqui, mas a grande maioria dos serviços, eu trabalho em 2 serviços públicos, inclusive os 2 têm um sistema de imagem, e eu recomendo que vocês mexam nesse sistema e, entre aspas, fuçem no sistema até vocês aprenderem. O que eu falei aí no começo, né? Muita gente chegou no começo para mim e falava, por que você quer saber isso? Não precisa disso, etc. e tal. Eu penso que conhecimento nunca é demais. E, além disso, o conhecimento te dá mais autonomia de decisão, dá mais segurança para você agir, seja com o paciente, seja com um colega, na hora de dar uma opinião, e você adquire respeito. Eu acho que a nossa profissão, eu sei que aqui é um grupo multiprofissional, em algumas profissões as pessoas sentem muito carência de respeito, acham que não tem respeito, que o paciente não respeita, ou que os outros profissionais não respeitam. Eu acho que está aqui. Esse terceiro item, eu acho que tem a ver com conhecimento. Eu acho que o conhecimento, o respeito está muito atrelado ao conhecimento. À medida que você vai tendo mais conhecimento, você vai tendo mais respeito, seja do paciente, seja do seu colega de trabalho, seja da equipe multiprofissional que te cerca. Então, vá em busca do conhecimento, mesmo que aparentemente talvez você ache que não precise disso. Conhecimento nunca é demais. A gente está aqui para agregar um pouquinho mais, esse que é o objetivo, né? Então, muitas vezes você não terá as imagens disponíveis, porém, outras vezes você terá, mas nem sempre você vai ter profissional capacitado para analisá-las. Não sei se vai dar tempo, mas se der, eu vou falar no final, vários exemplos que eu poderia citar de profissionais que, teoricamente, seriam profissionais capacitados para ver aquelas imagens, mas não tinha olho treinado, não tinha experiência, e eu, modéstia à parte, pude contribuir, e quem ganhou com isso não foi o meu ego, não foi demérito para o profissional que não tinha experiência, quem ganhou com isso foi o paciente, e esse é o meu objetivo maior. Todo o conhecimento que eu busco não é para colocar na parede, não é para colocar nos meus status, no meu feed, é só para ficar melhor para o paciente. O Jorge, por acaso, mais cedo, falou comigo de doutorado, eu fiz mestrado, pouca gente sabe, isso daí não está na minha rede social, não está em lugar nenhum, porque eu não fiz o mestrado para aparecer, eu fiz o mestrado para eu ter mais conhecimento, porque mais conhecimento me dá mais autonomia, me dá mais segurança, me dá mais respeito, e assim por diante. E aí, o Jorge pediu para eu bater um papo com vocês, com algumas dicas práticas sobre imagens radiológicas. E é isso que eu vou tentar fazer aqui nesses próximos 30 minutos, falar um pouquinho das terminologias, de algumas terminologias, falar um pouquinho de casos clínicos do meu dia a dia. Quem ficar até o final, eu acredito de verdade, que não vai ter mais medo de olhar as imagens radiográficas, vai olhar com um pouco mais de segurança do que olharia antes desse bate-papo nosso. Eu tenho certeza que vai ser agregador para vocês. E se, como eu falei no início, se aumentar 1% do conhecimento de vocês, eu já fico feliz. E a gente bate um papo no final, se vocês quiserem me dar o feedback do que foi bom, o que não foi, o que posso melhorar, eu estarei aberto a ouvir vocês. Aqui é mais um exemplo de imagens que a gente vai discutir ao longo do nosso bate-papo. Bom, o meu interesse na imagem, eu acabei adiantando um pouco, né? Surgiu ainda acadêmico da UF, com uma passagem de sonda nasoventérica lá, não lembro a época que foi isso, em que período da faculdade eu estava, mas na ocasião estava o professor Jorge, esse que no começo da apresentação falou. Foi no 4º período, e você não lembra a época, foi 4º período, disciplina de semiologia, e eu acho que foi o ano 2005. Olha, tá vendo? Eu entrei na faculdade em 2002, cara, então foi em 2004. Finalzinho de 2004, isso. Então é isso aí, final de 2004. Quase tá acertei. Vendo? E aí foi isso, eu quis fazer essa surpresa aí, e aí antecipei essa fala. E aí eu aprendi, aí eu já contei essa história, né? Eu aprendi como passar a sonda, só que eu não sabia ver a imagem. Hoje a minha missão aqui é fazer com que vocês não passem pelo que eu passei. Se vocês saírem daqui sabendo um pouquinho mais, eu já fico feliz. Então, chega de blá, 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 e vamos lá ao que interessa.
Essa daqui é uma imagem, logicamente, mais nova, tem muitos serviços que não têm um aparelho como esse, mas eu quis trazer essa imagem aqui para lembrar a vocês que uma imagem escura, num exame de imagem, a gente chama isso de uma imagem radiotransparente, e uma imagem clara a gente chama de radioopaca. Logo, muita gente não sabe, eu faço muito esses testes no meu Instagram, e muita gente, quando olha, por exemplo, um raio-x de seio da face todo escuro, ou um raio-x todo de tórax todo escuro, acha que esse pulmão está comprometido. Na verdade, esse pulmão está ótimo, esse seio da face está ótimo, ele está radiotransparente, porque aonde tem ar, a imagem fica escura. Então, e aonde não tem, aonde está mais branco, a imagem a gente chama de radioopaca, ou seja, tem alguma coisa ali atrapalhando o feixe da radiação passar. Então, acho que se vocês tiverem já esse conceito em mente, já vai mudar um pouquinho mais o olhar de vocês. Então, tudo que é escuro tende a ter ar, tende a ser chamado de rádio transparente, tudo que for claro é radiopaca. E aí, essa imagem aqui, eu espero que para vocês não esteja tão pequeno, para vocês conseguirem ver. Se vocês entenderem essa imagem aqui, vocês já, o 1% do meu objetivo aqui já foi alcançado. Essa seta, ela tem uma relação com a cor que aparece nas imagens radiográficas. O ar tende a ser escuro, ou seja, radiotransparente. A gordura tende a ser um pouco menos escura, vamos chamar isso de cinza escuro. As partes moles e líquidos tendem a ser cinza claro. As calcificações, os ossos, mais clarinho ainda, e os metais, mais claro ainda. E aqui é uma imagem que mostra isso com bastante clareza, né? Esse pulmão, ele tem parte dele está radiotransparente, parte está radioopaca. O que é metálico está bem clarinho aqui, está dando para a gente ver aqui o fio da monitorização. A parte aqui de partes moles, que a gente está vendo aqui de tecido subcutâneo, está mais cinza aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas vai ficar gravado isso depois vocês podem printar e ampliar essa imagem aí. E eu acho que aqui já dá para vocês terem uma noção. Se vocês conseguirem entender isso, o resto fica tudo mais fácil. E aí, por exemplo, se a gente pega essa imagem aqui, ó, a gente está vendo um pulmão bem radiotransparente, ou seja, um pulmão que está tranquilo, e essa parte que está mais branquinho é que tem alguma coisa causando opacidade ali, que são os ossos da nossa costela. Então, mas a ideia aqui nem é discutir essa imagem radiológica. Olha a impressão cardíaca aqui, ó. Por que não está dando para a gente ver essa parte aqui do pulmão? Porque o coração está na frente. Então, fica branco, fica radiopaco. Aqui, a ideia dessa imagem aqui é mostrar por que é importante o paciente fazer uma inspiração profunda e prender a inspiração quando o profissional que está fazendo a imagem pede para o paciente. E todos nós aqui, de alguma forma, já fomos ou seremos um dia radiografados. E o profissional que for fazer essa radiografia de tórax, ele vai pedir para você ou levantar os braços, ou você colocar a mão na cintura, exatamente para afastar um pouco a escápula, para dar para ela não aparecer aqui, não ficar radiopaca na hora que estiver vendo o pulmão, e não confundir com outras coisas, com pneumonia, por exemplo. E ele vai pedir para inspirar. Olha a diferença, o mesmo raio-x com inspiração profunda e o outro sem inspiração profunda. A gente pode confundir, achar que o paciente está mais grave do que ele está, simplesmente porque ele não fez uma inspiração profunda. Espero que tenha ficado claro aí para vocês a importância de uma inspiração profunda no paciente, do paciente que estiver radiografando. E a lateralidade? Essa é outra coisa que é importante demais para a gente, quando estiver olhando uma imagem. Então, a lateralidade é para saber se o paciente está, se você está olhando o lado direito ou o lado esquerdo do paciente. Por isso que os raios-x,
o ideal, eu espero que todos que vocês já tiverem visto até hoje, ele tem uma letra D, como está aparecendo aqui, ó, mostrando que é o lado direito do paciente, e uma letra E, mostrando que é o lado esquerdo. Só que só basta uma identificação. Se a letra D está aqui, você sabe que é o lado direito. Você deduz que aqui é o lado esquerdo. Pode acontecer de estar em inglês e aparecer o R e o L. O R de right e o L de left. Falei com o Jorge há pouco, o meu The Books on the Table ainda não é tão perfeito, então se tiver alguém fluente em inglês, perdoe a minha tradução, mas tem gente que fala, mas eu não sei inglês, eu não sei se o R é direito ou se é esquerdo. Uma dica que eu dou é colocar as duas mãos para frente, e a mão que estiver fazendo a letra L é a mão esquerda, então o left é esquerdo e o right é direito. Porque se você colocar as duas mãos para frente, você não vai conseguir fazer a letra R aqui. Então, a letra L é de esquerdo e o R é de right, é de direito. E isso aqui é muito importante, porque se não tiver identificado o lado da imagem, por exemplo, isso aqui, você pode não saber se esse raio-x está, se aqui é o lado direito do paciente, ou se o raio-x está invertido, principalmente quando é um raio-x impresso num filme daquele transparente. Então, é fundamental que ele venha identificado. Lateralidade é um conceito que eu acho que vale a pena bater, por isso que eu quis trazer isso para vocês. E o mais importante disso tudo é você saber também que o paciente, quando você está olhando a imagem, é como se ele estivesse em pé olhando para você. Então, imagina uma pessoa de frente para você, é o que você está vendo aqui nessa imagem. Então, se a pessoa estiver de frente para você, esse será o lado esquerdo da pessoa, o lado direito da pessoa, e será o seu lado esquerdo. E aqui será o lado esquerdo da pessoa, ou seja, o lado esquerdo do raio-x, que vai equivaler ao seu lado direito. Entenda como se a pessoa estivesse sempre de frente para você. Bom, por que é melhor em pé do que deitado? Logicamente, a gente sabe que tem paciente que não consegue ficar em pé por questões clínicas mesmo. Mas olha aqui a diferença de um raio-x em pé e um raio-x deitado. O raio-x deitado, o paciente parece que está muito mais grave comparado quando ele está em pé. Porque tem líquido aqui, obviamente a gente está vendo que tem opacidade aqui nesse pulmão direito. A gente está vendo que também tem opacidade aqui no esquerdo, mas ele tem menos opacidade, ou seja, ele está menos comprometido, o esquerdo. Porém, quando a gente coloca o paciente em pé, por ação da gravidade, o líquido tende a descer e a gente tem uma imagem mais real, como está o pulmão desse paciente. Então, isso daqui é fundamental, se for possível, obviamente. Alexei, mas se o paciente estiver acamado, mas você consegue elevar pelo menos uns 45 graus a cabeceira da cama desse paciente? Se você conseguir, você já vai ter um raio-x melhor. Então, eu acho que é outro conceito que eu acho que é importante vocês terem clareza disso. A marcação do lado que eu falei anteriormente é por causa disso, olha aqui. 2 raios-x que não tem marcação do lado. Então, eu não sei se o raio-x está invertido ou se o paciente tem um coração invertido. Dextrocárdia, que é o nome que se dá, pode acontecer lá na embriogênese, o coração, ao invés de rodar e ele ficar levemente lateralizado para a esquerda, ele pode rodar e ficar para a direita. Neste caso aqui, não foi uma alteração na embriogênese do coração, foi porque o raio-x estava invertido. Era um exame de filme, foi invertido. Como não tem o lado, a gente pode cometer um erro de achar que o paciente tem um coração invertido e não ter. Obviamente, pode acontecer, mas por isso a importância do profissional que está fazendo a imagem lá, identificar o lado direito do paciente na imagem. Esse lado pode ser identificado aqui no alto, pode ser identificado aqui embaixo, não tem problema, o importante é que ele seja identificado. Como a gente viu aquela imagem anterior e viu que as estruturas metálicas tendem a ser bem branquinha, está aqui, com uma imagem de coluna, né? A gente está vendo os ossos aqui bem branquinho, como eu falei lá, mas mais branco que o osso está um branco mais para o cinza, mais branco que o osso tem uma estrutura aqui.
Muitos podem até não saber do que se trata, mas dá para saber que é uma estrutura muito próxima de estrutura metálica. Neste caso aqui, especificamente, é um filtro de veia cava. É um dispositivo que é colocado para filtrar trombo que vem de membro inferior, para poupar lá o coração e o pulmão de uma complicação maior. Então, por isso que ele está aparecendo aí nessa altura aí do abdômen. Aqui, não preciso recapitular esse quadrante. Quem teve aula com o Jorge com certeza ensinou isso daqui de frente para trás, de trás para frente. Como já temos aí meia hora de bate-papo, eu vou tentar antecipar um pouco, mas aquela divisão clássica do abdômen de 4 partes a gente usa mais, né? Mas a gente sabe que ela é dividida em 9, hipocôndrio direito, epigastro, hipocôndrio esquerdo, e assim vai, flanco direito e esquerdo. Isso é importante na hora de fazer uma avaliação de raio-x abdominal. Para o radiologista isso é fundamental, porque ele vai descrevendo de acordo com o segmento do abdômen para ajudá-la na hora do laudo dele. Eu não vou ficar aqui explicando maiores detalhes, mas, obviamente, na hora que ele está descrevendo, o olhar das pessoas já vão mais direcionado, porque, às vezes, o radiologista ele tem uma noção da imagem, mas ele não tem a noção da história clínica. Por isso que você precisa correlacionar a imagem com a história clínica para você dar a sua opinião. Infelizmente, as coisas são muito fragmentadas hoje em dia, né? São poucos os radiologistas que têm interesse na história clínica do paciente. É uma pena, porque mas não são todos assim, e aqueles que se interessam tendem a um laudo mais efetivo, porque ele vai correlacionando, mas eles usam muito esse parâmetro aqui para eles descreverem lá o laudo que eles estão vendo nas imagens. Abdômen é uma área muito difícil para a maioria dos profissionais médicos, inclusive, imagina profissionais não médicos. É uma área difícil de avaliar, tanto no raio-x, quanto na tomografia, ressonância e outros exames de imagem. Olha aqui a letra R aqui, ó, que a gente está falando aqui, ó, right, de direito, lado direito, abdômen direito do paciente. Obviamente que com o passar do tempo, quem tem um olhar mais treinado fala, poxa, eu estou vendo o fígado aqui. Se eu estou vendo o fígado aqui, eu sei que ele fica para o lado direito do paciente, então esse lado aqui é o direito, mesmo que não tivesse a letra R. Mas o ideal é colocar, independente de onde você está fazendo a altura aqui, o ideal é que tenha. E aqui tem um intestino, né, extremamente distendido, com muitos gases. Olha aqui, de novo, ó, parte escura, radiotransparente. A gente está falando que tem gases aqui. Essa parte aqui, que tem essas alstrações, que tá um pouco mais branco, é porque não tem ar, tem aquelas pregas que o intestino tem, que a gente consegue ver lá no anatômico, etc. e tal. E aqui é um raio-x com um intestino extremamente estendido, a gente não consegue nem ver direito as alstrações, essas pregas que a gente está vendo aqui, um raio-x de um cólon extremamente distendido, patologias como megacólon, por exemplo, pode dar esse tipo de imagem no paciente. Obviamente, você vai correlacionar isso aqui com a história clínica também, antes de você dar qualquer opinião, né? Bom, teoria versus prática, né? Essa aqui foi um segundo momento em que eu sabia que eu precisava entender raio-x. O primeiro momento foi na UF, falei com vocês há pouco, e o Jorge estava nesse cenário, o professor Jorge, que está aí conosco. O segundo momento foi aqui. Eu já especialista em oncologia, já tinha saído da residência, estava trabalhando, não, estava na residência ainda, fui fazer um curso de PIC, e aí eu aprendi a passar PIC, mas eu ia ter que aprender também a ver o raio-x. Depois eu fui fazer um evento, fui participar de um simpósio de terapia infusional lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, e aí eu não sei se o Matheus de Deus está aí. Matheus foi um aluno da UF que fez residência lá recentemente, há pouco tempo, há alguns anos atrás. Não sei nem se o auditório ainda lá do Sírio-Libanês é esse ainda,
Se o Matheus estiver aí no final, ele abre o microfone e fala com a gente. E aí eles estavam falando lá da técnica em turbilhonamento, todo mundo aqui, acredito eu, que sabe da importância quando você vai lavar um catéter, o soro seja injetado de forma turbilhonada para fazer um círculo e limpar a parede, do que você fazer ele reto, em fluxo laminar. Ele estava explicando sobre isso. Em seguida desta imagem, apareceu esta imagem. E aí, quando eu olhei ali, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas era para a gente conseguir ver o catéter, um pique que eles tinham acabado de passar, e eles estavam mostrando. Ainda tem uma seta aqui tentando mostrar, eu não enxergava nada. Estava enxergando só um borrão branco com alguma coisa meio cinza. Se vocês forçarem um pouquinho os olhos, dá para ver que o catéter está aqui, ó, e a ponta do catéter está aqui embaixo. E a ponta do catéter tem que ficar lá na veia cava, no terço distal lá, da veia cava superior, e ele estava mostrando exatamente a ponta do catéter aqui. Obviamente a imagem está pequena para vocês, acredito eu. De perto dá para ver um pouco melhor, mas ainda não é um raio-x bom de ver. Por quê? Não é o raio-x de livro. Não é aquele raio-x clássico, aquele pulmão bonitinho. É um pulmão comprometido, um paciente que tinha comprometimento pulmonar, principalmente no lado direito, e foi usado esse mesmo lado para inserirem o catéter PICC, né? Aqui já é uma imagem melhor, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, a gente está vendo um raio-x tóraco-abdominal, lá de perfil, a gente está vendo um pulmão aqui, o perfil do pulmão, aqui está mais radiotransparente do que aqui, por motivo óbvio, imagino que vocês saibam, aqui está o coração dessa criança, por isso que aqui está mais escuro que aqui, e aqui tem um catéter, imagino que vocês estão percebendo que é um catéter umbilical, e ele está caminhando aqui em direção ao coração dessa criança. Aqui embaixo tem o intestino, a gente está vendo bastante gases. Eu acho que, assim, obviamente, com esse tempo que a gente tem, não vai dar para a gente gastar muito tempo falando sobre isso, mas eu quero que vocês tenham essa noção básica aqui da coisa, que já dá para a gente ter uma saída aqui com 1%, que é o meu objetivo com vocês. Bom, o sonho de todo mundo é que na vida real as imagens fossem assim, né? Então, na vida real, lá no livro, ou às vezes na internet, quando você vai ler sobre pneumotórax, você vai ver uma imagem dessa, aqui tem o pulmão, que está mais rosinha, a pleura, que está mais roxinha, mais lilás, e aí, quando você tem uma perfuração, esse pulmão, ele encolhe, e você vai ter um espaço aqui pleural, geralmente preenchido por ar, e a gente chama de pneumotórax. Quando é preenchido por sangue, a gente chama de hemotórax, e assim por diante. Mas na vida real é assim que aparece. Na vida real é assim que aparece. E aí só se você tiver um olhar muito treinado que você vai conseguir enxergar pneumotórax aqui. Porque não está fácil de ver que tem pneumotórax nesse raio-x. A gente vai precisar ampliar esse raio-x para a gente ver pneumotórax aqui. Obviamente, se você correlaciona com a história clínica desse paciente, você já vai com um olhar mais atento. Poxa, se ele foi tido tentativa de punção profunda recentemente, por exemplo, punções em subclávia, que tem mais chance de fazer pneumotórax do que quando é em jugular, mas jugular também pode ter. Mas quando se amplia, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas até aqui, ó, a gente está vendo trama pulmonar. Isso tudo aqui são tramas pulmonares, bronquíolos, brônquios, etc. e tal. Daqui para cima está mais escuro, está mais radiotransparente. A gente não está vendo a trama pulmonar. Então, a gente sabe que aqui está sem trama pulmonar. Aconteceu algo, neste caso, que fez um pneumotórax. Ele não é tão acentuado, ele é muito menor que esse daqui, por exemplo, mas ele é um pneumotórax leve, mas é um exemplo de raio-x de pneumotórax aqui. Ah, Alexei, eu preciso saber isso. Talvez, dependendo da sua profissão, você nunca vai precisar, mas pode ser que um dia você se depare com uma situação que você consiga ver um raio-x desse e a pessoa que está vendo talvez é especialista em outra coisa e nunca viu isso, daí você pode ajudar. Eu já trabalhei em local que
na emergência, numa grande emergência, o profissional que estava presente, a especialidade era dermatologia. Não tenho nada contra nenhuma especialidade, mas a chance de um dermatologista ter experiência com imagem radiológica é pequena. E aí pode ser que você ajude essa pessoa. Ah, por que ele estava lá? Porque talvez só tinha ele de opção para dar plantão naquele dia. Então, se você souber, não é demérito para o dermatologista não saber, é só um mérito seu de saber, algo que talvez você não precisasse saber na teoria, mas na prática quem ganhou com isso foi o paciente. Se correlacionou a clínica e com a imagem, e talvez você vai ajudar ali, seja o dermatologista ou qualquer outro profissional, a direcionar a conduta com esse paciente. Nem que seja pedir um parecer para um cirurgião de tórax que tem um olhar mais treinado que qualquer outro profissional para avaliar uma imagem, porque é o que o cara mais faz, e aí volta aquela fala minha no início, não tem como você ser bom em nada sem ser frequente, e tudo que você faz muito, você fica bom. Logo, a galera que trabalha cirurgião de tórax, por exemplo, vai ser muito bom em imagem de tórax, um neurocirurgião vai ser muito bom em imagem de sistema nervoso central, coluna e etc e tal, do que um profissional que vê menos isso. Bom, aqui o famoso D de direito, né? Então a gente está vendo aqui aquela imagem lá no início, a gente está vendo aqui um raio-x de seio da face, esse lado aqui está mais radiotransparente, esse lado aqui está mais radiopaco. Então, ou seja, a gente pensa, tem alguma coisa nessa imagem aqui. Como a maioria, e talvez quem está aqui não é diferente, é aquela galera que abre o exame antes mesmo de levar para o profissional que pediu, provavelmente, se um dia você abrir um raio-x seu, você vai conseguir identificar se você tem aí uma sinusite e que lado que ela é. Você vai sentir mais um lado que o outro, você tem exame físico que você faz para você perceber, mas a gente está vendo aqui que, além daqui, a gente tem opacidade aqui nessa região também, tem um leve desvio de septo. Olha a diferença, ó, a parte que tem mais ar e a parte óssea, exatamente como eu falei lá naquela primeira imagem. É aí que a gente está vendo o osso o septo nasal aqui, ele um pouquinho mais tortinho. Vamos voltar aqui. Vamos voltar nessa imagem que eu quero voltar na imagem da... essa imagem aqui. Aqui é uma imagem tomográfica de um pneumotórax também. Obviamente, a imagem do pneumotórax na tomografia é muito mais fácil de ver do que no raio-x. A gente está vendo aqui, não é a tomografia daquela pessoa que eu mostrei no raio-x, é uma outra tomografia, mas está claro aqui, pelo menos para mim, acredito que para vocês também, o espaço que está entre esse pulmão, olha a trama pulmonar, como é que foi retraída. E aqui tem ar. Aí você tem que olhar a história clínica. O que aconteceu com esse paciente? Foi acidente? Foi uma tentativa de punção? Esse caso aqui me parece trauma. Por quê? Porque a gente está vendo aqui um edema. A gente está vendo aqui que esta parede está diferente da outra. E foi assim que eu fui aprendendo imagens. Eu fui muito comparando o normal com o patológico. Isso aqui é o normal. Isso aqui é o patológico. E a gente está vendo aqui que tem uma estrutura aqui, que provavelmente estrutura óssea, que penetrou, fratura lá de costela que penetrou nesse pulmão. Agora, olhando a imagem sozinha, não dá para a gente pensar muito, a gente pode ter uma ideia, mas quando a gente olha a história clínica do paciente, a gente vai começando a direcionar mais nosso olhar. Olha o Rzinho aqui para a gente, mostrando para a gente que esse é o lado direito do paciente. Mesmo assim, se não tivesse escrito, você ia deduzir, porque você está vendo como se o paciente estivesse de frente para você. Só que aqui o corte está sendo diferente do aquele raio-x que a gente mostrou. E agora, praticar, né? Eu trouxe um pouco de imagens do meu dia a dia, que eu compartilho um pouco nas minhas redes sociais, que eu compartilho um pouco com os residentes, com os acadêmicos que rodam comigo. E aí eu quero trazer aqui para vocês também, para tentar agregar um pouco mais de valor prático para vocês. A nossa profissão, não sei que cada um aqui tem uma profissão diferente, mas a nossa profissão, pelo menos, ela é muito prática. Tem a parte teórica para dar base, mas a prática ela é muito forte no nosso dia a dia. Então, eu coloquei algumas coisas que eu acho que vale a pena lembrar. Você nunca será bom em nada antes de ser frequente, seja no que for.
seja numa habilidade de tocar um instrumento, seja numa habilidade esportiva, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. A repetição é a mãe da excelência. Essa eu acho que é a frase que completa com a frase de cima. Então, quanto mais você vê imagem, melhor você vai ficar em imagem. Quanto mais você fizer punções periféricas, melhor você vai ficar em punção periférica. Quanto mais você implantar catéter CCIP, melhor você vai ficar na implantação de catéter CCIP. Você vai fazendo a reavaliação da sua prática diária e vai melhorando cada dia mais. É assim para punção arterial, é assim para punção venosa, é assim para punção de catéter totalmente implantado, que é um catéter muito utilizado na área de oncologia, que é a minha área de especialização. Quanto mais você ver imagem, mais você vai treinar seu olho. Eu estou batendo nessa tecla porque é isso. O meu olho é treinado, eu estou longe de ser um expert, mas o meu olho é mais treinado que muitos enfermeiros, porque eu gosto, vejo muito e por isso eu tenho um pouco mais de facilidade que outros colegas. Ninguém nasceu sabendo nada, eu acredito de verdade que tudo pode ser aprendido. Quem convive comigo sabe que a minha autoestima não é baixa, eu tenho clareza que eu só não piloto avião, porque eu nunca fiz curso de piloto, que se um dia eu quiser pilotar avião, basta fazer curso. Pode ser que algumas pessoas vão aprender a pilotar avião com 1 ano de treinamento, pode ser que eu vá demorar 10, mas se eu quiser aprender, eu aprendo, eu não tenho dúvida. Então, eu acredito de verdade que não existe nada que a gente não possa aprender. O tempo que cada um vai aprender é que vai variar de acordo com algumas habilidades e com o número de vezes que você fez. Então, o meu olhar de pouco mais de 10 anos olhando a imagem é talvez você consiga chegar nessa mesma acurácia com 2 anos, com 3, vai depender. É só você ver mais do que eu vi. E eu tiver alguma habilidade cognitiva melhor que a minha. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de prática aqui que eu trouxe para vocês. Bom, essa é uma imagem que, quando vocês baterem um olho, eu acredito que vocês vão estranhar. Por quê? Porque aqui a gente está vendo a ponta de uma sonda nasoentérica. Não sei se vocês conseguem ver aí, porque eu não sei como está o tamanho da imagem para vocês, mas, como o Jorge falou, vai ficar gravado, vocês vão conseguir ver depois. Fato é que a gente espera que esse cateter estivesse mais direcionado aqui, acompanhando o esôfago de ninguém vem para cá. Ou seja, isso aqui chama atenção. Essa é a imagem que eu peguei da internet, mas provavelmente esse paciente aqui ele estava grave, ele não estava interagindo, e se ele estivesse interagindo, o profissional que passou ia perceber que esse catéter ele foi para outro lugar. Esse catéter aqui ele está no brônquio, ele desceu, ele não foi para o esôfago, esse paciente provavelmente estava sedado, ou estava muito grave, e a sonda foi para o pulmão, e não foi para o lugar que ela deveria ir. Mesmo que ela fosse, ela ainda teria que ser um pouco mais introduzida, porque ela estaria curta, né? Provavelmente aqui ele bateu em alguma bifurcação do brônquio, e o profissional não conseguiu introduzir mais. Para isso, padrão ouro, para pós a implantação de um catéter nasoenteral, é você radiografar. Ah, Alexei, mas tem serviço que não tem. Eu sei, tem serviço que não tem. A gente está falando, eu costumo brincar, quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu costumo brincar que a gente tenta fazer prática baseada em evidência. Se a gente não conseguir, faz baseado no que tem. Mas as evidências mostram que é padrão ouro a imagem radiográfica, exatamente por esse exemplo aqui. E sem contar que o catéter pode estar no estômago, a sonda pode estar no estômago, mas pode estar apontando para a cárdia e não para o piloro, e às vezes você vai precisar de reposicionar. Se você só usar o método de ausculta, talvez você vai achar que ele está lá no estômago, e na prática ele não vai estar. Não tendo o que fazer, você vai no método da ausculta, você pode colocar a ponta do catéter num copo d'água para ver se vai borbulhar, mas se você tiver raio-x, tenta de coração só liberar a dieta após a confirmação que a sonda está no local correto, principalmente se o paciente estiver sedado ou se ele for muito grave, porque um paciente em boas condições clínicas, ele vai começar a tossir, vai ficar com hiperemia de face, você vai perceber que algo de errado está acontecendo. Aqui essa imagem está difícil de ver para vocês, mas
é um catéter que não está posicionado corretamente, precisa de você recolocá-lo, seja retirar toda a sonda ou reposicionar, vai de acordo com a sua experiência e com a rotina do serviço, e de preferência radiografar depois. Bom, aqui tem algumas outras imagens. Uma que eu peguei da internet e outra que eu arquivo pessoal, de casos meus. Esse caso que foi eu que conduzi, inclusive. Bom, eu acho que aqui vocês já chegaram num nível que quando vocês batem o olho nesse exame de imagem, vocês já conseguem ver, apesar da imagem estar comprida aqui, que o pulmão aqui, eu ampliei essa imagem, por isso que ela ficou esticada, esse paciente não é tão longilíneo assim, mas só para ficar do tamanho das outras, para ficar bacaninha aqui para vocês. A gente está vendo aqui uma estrutura metálica, né? Aquela primeira imagem que eu falei lá atrás. Olha aqui uma cânula aqui de traqueostomia aparecendo aqui nessa imagem. A gente está vendo aqui uma pontinha de uma sonda. Aqui a gente está vendo aqui duas estruturas que muita gente pode pensar que é alguma outra coisa, mas a cor clara chama a atenção da gente para ser um eletrodo. Então, esse paciente aqui está monitorizado, é um paciente traqueostomizado, e pediram para passar uma sonda. Provavelmente está grave também. A base desse pulmão esquerdo dele aqui está bem comprometida. Olha aqui, ó, a radiopacidade que a gente está vendo aqui. E aí, quando a gente olha a sonda, olha só, ela fez um caminho diferente daquela outra. Essa sonda foi para o lado esquerdo desse paciente, para o brônquio esquerdo. Mais uma vez, a importância do raio-x para ser feito após o procedimento, mais uma vez a importância do olhar treinado para ver a imagem antes da gente liberar a dieta, porque quem nunca passou por alguém que foi por telefone e falou, pode liberar a dieta? Cara, na dúvida, olha você também, se você tiver a oportunidade de ver o raio-x, não custa nada, a pessoa pode ter confundido o paciente, pode não ser um olhar muito treinado e achar que isso daqui é estômago, e pode falar assim, olha, só não ficou lá em direção ao piloro, mas tá no estômago. Então, eu acho que esse é o objetivo aqui, é deixar vocês um pouquinho mais curiosos em relação a isso. Aqui está um caso que eu conduzi, uma adolescente que precisava de uma sonda nasoenteral. Na verdade, eu não foi eu que passei a primeira, mas poderia ter sido eu já passei sonda que ela fez essa volta aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui está o catéter nasoentérico e ela dá uma voltinha aqui e para aqui no estômago. Alexei, eu posso fazer dieta com um paciente assim? Até pode. Ela pode depois migrar, mas o ideal é não fazer assim. O ideal é você repassar essa sonda. Eu vou dar uma dica prática aqui para vocês. Depois que eu aprendi isso, a minha assertividade aumentou absurdamente. Esse paciente que não foi eu que tinha passado a sonda nele em primeira vez, ele estava no outro setor, já tinham repassado várias vezes a sonda nele, continuava dando aquele, estava tomando raio-x atrás de raio-x, me pediram ajuda, eu fui. Na primeira passagem a sonda ficou assim, ficou perfeita. Mas por quê? Eu lateralizei esse paciente, eu coloquei ele em decúbito lateral direito, eu usei o conhecimento lateral direito e introduz a sonda, ela vai fazer esse caminho aqui, ela vai acompanhar a parede do estômago e ela tende a ir direto em direção ao piloro. Então, essa é a dica de ouro. Se você estiver anotando para uma passagem de sonda nasoenteral, grifa, bota vermelho, bota IPC, importante pra caramba, porque o pulo do gato na hora de passar, se tiver condições de você lateralizar o paciente. Aqui tem uma outra estrutura que eu não sei se vocês conseguem enxergar por aí. Dá para ver aqui, que parece uma sonda, mas não é uma sonda, porque o esôfago não passa aqui, né? Isso daqui é um catéter de derivação ventrículo-peritoneal. Tem um catéter que está lá no ventrículo cerebral do paciente, que está vindo no subcutâneo, passando aqui abaixo da pele no tórax e depois da costela, aqui antes do pulmão, e está vindo aqui para o abdômen, está tirando o líquido lá do cérebro e colocando no abdômen. Isso aqui, provavelmente, por causa de hipertensão intracraniana, você faz isso para drenar.
Bom, já estou acabando, Jorge, eu prometo que já já eu encerro. Aqui é um outro raio-x de um caso também que eu vi, que eu acompanhei, um paciente que ele tem um porte, um catéter totalmente implantado, e quando o colega foi ativar o catéter, que ele puncionou esse catéter com agulha, que ele injetou o líquido aqui, o soro, o paciente reclamou de dor aqui e ele viu um leve edema. Chamou a nossa atenção, a gente não introduziu medicamento algum, pedimos para radiografar o tórax pegando o braço, por quê? Porque o catéter estava no braço, pegando o braço esquerdo, quando a gente radiografou, a gente foi acompanhar o catéter, quando a gente chegou aqui, a gente não viu mais o catéter, a gente foi olhando, quando a gente chegou aqui, a gente viu o catéter, olha aqui a pontinha do catéter, aí você vai descendo, esse catéter desprendeu daqui, como ele estava na veia, ele desceu e ele encunhou, ele entrou dentro do coração, e aí ele passou, inclusive, está vindo para cá. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu acho que é válido aqui um pouquinho mais. Aqui que eu falei para vocês no início, ó, eu estava num ambiente que eu estava com um programa de imagem chamado PAX, e aí eu contrastei a imagem para mostrar para o residente que estava comigo. Aí, no contraste da imagem, a gente está vendo o catéter mais escuro aqui. Ó. Olha aqui, esse paciente também tem uma TVP, ó, uma derivação ventrículo-peritoneal. Então, tá dando para ver por aqui. Eu coloquei aqui o celular para despertar, Jorge, para lembrar que faltava 5 minutos para eu acelerar aqui. Aqui, se a gente for tomografar um paciente que tem um catéter, esse catéter aqui, ó, um catéter de DVP, a gente começa a ver a ponta dele aqui de cima, ó, a ponta dele aqui no ventrículo. Você vai descendo e ele vai acompanhando aqui, vai tirando o líquido daqui toda vez que a pressão intracraniana aumenta e joga para cá para equilibrar a pressão intracraniana. Aqui eu só vou acelerar, porque não vai dar tempo de falar com calma dessas imagens. Aqui um raio-x de uma criança e de um adulto, para ver a diferença. Ó. Os ossos da criança, como está em formação, eles ainda não são colados, não são septados. Então, é só para chamar a atenção, isso aqui não significa que está fraturado, é só para mostrar que no adulto ele se fecha, e aqui ainda é uma criança que está em fase de crescimento, por isso que está dando para ver aqui. Assim, aqui são tumores ósseos, osteosarcoma, aqui dá para ver um osso, e dá para ver que esse osso está com um monte de espícula, esse osso não tá um osso normal. Eu acho que se vocês tiverem a noção do normal, já está bom, e saber que o que não é normal é patológico. Qual é a patologia que está acometendo esse osso? Você vai precisar de exames complementares, de biópsia, etc., ou, às vezes, ressonância, etc. e tal. Mas aqui tem um exemplo de uma doença comum em adolescentes e crianças pré-adolescentes, chamada osteosarcoma, e aqui é um sarcoma de Ewing, que é uma outra neoplasia óssea também que pode acontecer, de tecido, óssea não, de tecido conjuntivo, podendo pegar essa parte óssea que fica muito próximo. Aqui tem uma fratura de fêmur, não sei se vocês conseguem ver, um osso normal, aqui está normal, mas aqui está fraturado. Aqui está mais escuro, aqui tem ar, não era para ter ar, era para ser assim, ó, como eu falei lá no início. Então, tem ar, a gente desconfia de fratura. Como é que você vai associar isso? Vai ter dor, vai reclamar de tombo, de trauma, ou pode ser que tenha uma fratura espontânea também, dependendo de algumas patologias. Fratura pós-trauma, uma coluna normal e aqui uma coluna fraturada. Opa, apareceu ar aqui, que aqui ficou mais escuro. Não era para estar escuro, era para estar branquinho, como esse daqui. Essa imagem aqui, ela rodou o mundo, é uma imagem clássica de uma tomografia, mostrando, eu peguei da internet essa, mostrando um câncer de pulmão, a setinha está mostrando aqui que tem uma massa pulmonar, e aí, curiosidade, ainda dá para ver aqui, ó, que tem um isqueiro e tem uma carteira de cigarros, ou seja, a gente sabe que o cigarro é um dos fatores que mais causam câncer de pulmão. Está aqui a prova, o câncer e um dos causadores desse câncer aqui. Obviamente, o câncer é um fator, é uma doença multicausal, mas que isso daqui contribui consideravelmente para um câncer de pulmão. E está aqui a prova, então isso aqui rodou o mundo, essa imagem. Vamos discutir uns causos dos plantões, coloco muito isso na minha rede social,
Vou tentar ser rápido aqui, mas trazer algumas coisas para vocês aqui. Prometo, se eu passar, Jorge, só mais uns 10 minutinhos. Isso aqui foi um adolescente que bateu num plantão que eu estava. Há 2 dias atrás, ele tinha implantado um catéter totalmente implantado, né? Um portoquete, como alguns lugares chamam, e ele chegou lá com a queixa de dor torácica e dificuldade de respirar. Quando a gente pediu o raio-x de tórax para olhar toda a dor torácica, a gente tem que olhar pelo menos a primeira imagem, é um raio-x. Quando a gente bateu o olho no raio-x, e aí quem tem um olhar treinado, talvez vocês já vão conseguir enxergar isso daqui, a gente observou que esse pulmão aqui estava normal, as tramas pulmonares estavam normais aqui, só que quando a gente olhou esse pulmão aqui, as tramas pulmonares estavam só aqui, ó. Aqui estava tudo vazio, só estava tudo escuro, não tinha trama pulmonar. Ou seja, na hora de implantar, perfuraram o pulmão retraiu, todas as tramas retraíram, e ele fez um quadro de pneumotórax. No dia seguinte, ele foi colocado um dreno, no mesmo dia ele foi colocado um dreno de tórax, não sei se vocês conseguem ver aqui. À medida que colocou esse dreno de tórax, começou a expandir o parênquima pulmonar. A gente agora, quando você olha esse raio-x e olha aí, você já está vendo o parênquima pulmonar aqui. E esse dreno aqui, ele é conhecido também como dreno de pigtail, traduzindo do inglês para português, rabo de porco, né, porque ele faz essa voltinha aqui, por isso que tem esse nome de pigtail. E depois, 3 dias depois, ele estava com o pulmão completamente restaurado e ele recebeu alta após 24 horas de observação. O catéter estava normal, tinha fluxo e refluxo. Foi só na tentativa mesmo de puncionar que deram uma espetadinha lá no tórax dele e fez esse quadro de pneumotórax. Espero que vocês tenham conseguido ver. Se não, nos nossos minutos finais de bate-papo, se precisar, a gente volta nessa imagem aqui para mostrar. Isso aqui foi um outro caso que eu estava também de plantão, essa criança brincando, a mãe lavando o banheiro, e essa criança, ela tirou o anel, ela tinha um anel espiculado, ela tirou o anel, botou na pia do banheiro para lavar, para não cair, para não molhar, não sujar, e a criança foi brincar com o anel, botou na boca, a criança tende a levar um monte de coisa para a boca, e aí, sem querer, ela engoliu o anel, e aí chegou para a gente salivando com a história que tinha engolido o anel. Quando a gente radiografou, aqui está claro aqui para a gente o anel, acredito que todos vocês estejam vendo esse anel aqui. Ainda bem que ele não desceu, né? Ele poderia ter descido um pouco mais, ido para o estômago, ter descido para o intestino, mas ele estava aqui, e aí a gente chamou o serviço de endoscopia, 1 hora depois, o anel já estava na minha mão. Por acaso foi num serviço de ponta que eu trabalho, que tinha um serviço de endoscopia eficiente, rapidinho tiraram isso. Não demorou nem 2 horas essa criança com a gente lá, a gente resolveu o problema dela. Aqui o lado direito, aqui é a letra D, mostrando que o lado direito do pulmão que eu tinha falado com vocês. Esse exame tá ótimo, essa criança aqui não tinha nada no pulmão. Ela é uma criança que tratou um câncer, estava no controle há anos, ela não tinha nada oncológico nesse momento, só que ela engoliu o anel da mãe. Mais um caso, o terceiro caso, vou contar rapidinho para vocês também. Isso aqui eu estava num centro de quimioterapia, a gente fazendo quimioterapia nos pacientes. Essa paciente tinha um catéter totalmente implantado, a colega foi ativar o catéter dela e ela queixou-se de estar ouvindo um barulho parecendo de cachoeira no ouvido direito dela. O catéter estava do lado direito, a minha experiência chamou atenção para a possibilidade desse catéter ter migrado e ter desposicionado, ter saído da veia cava e ter subido para a jugular, porque essa é uma clínica. Quando o catéter vai para a jugular, o paciente faz essa clínica, parece que está ouvindo barulho de água, de cachoeira, porque quando ela injetou o soro, ela escutou vibrando aqui na jugular dela e chamou atenção. Eu falei com a colega para parar o procedimento, a gente fez o tratamento dela por acesso periférico e eu solicitei a médica que estava com a gente para pedir um raio-x de tórax. E eu, para surpresa de vocês, ela me falou, Alexei, eu posso até pedir, mas eu não sei ver raio-x de tórax, não. Eu falei, não, pode pedir que eu vejo, eu sei ver. E eu vi, e aí eu mostrei para ela que o catéter tinha feito e tinha subido e estava na jugular. Isso daí massageou meu ego? Não, massageou meu ego. É demérito dela não saber? Também não. Mas quem ganhou com isso? O paciente. Porque a gente chamou a cirurgia, e a cirurgia retirou o catéter, e colocou no lugar de novo. Na verdade, nesse caso aqui,
funcionou o outro lado e colocou o catéter no outro lado. Ou seja, vale a pena aprender imagem? Vale. Pode ser que você não use agora, mas pode ser que você use lá na frente, depois de especialista, numa situação como essa que eu vivi não tem muito tempo atrás. Aqui alguns casos que eu coloco nos meus stories do Instagram. Aqui tem no meu Instagram, sempre que eu tenho algum caso bacana, eu posto nos meus stories. Eu sei que algumas pessoas aqui me acompanham. Quem gostar desse assunto, quiser acompanhar, geralmente eu posto algumas coisas lá. Aqui foi um caso de síndrome de veia cava, eu vou adiantar, porque não vai dar tempo de explicar com detalhes para vocês. A síndrome de veia cava é uma patologia que algo faz uma compressão na veia cava, pode ser um tumor, pode ser uma ponta de um cateter que fez uma trombose. Nesse caso aqui era um tumor que estava comprimindo a veia cava, então o paciente ele cursa com pletora facial, com edema de membros superiores, e aí quando você faz uma imagem, você vê que tem algo aqui. Então, eu fiz essas enquetes lá nos meus stories, não vai dar tempo de falar sobre isso. Aqui, eu mostrei isso aqui, porque eu acho que vale a pena discutir isso daqui, Jorge, você me perdoa e ganhar uns 5 minutinhos a mais aí. À vontade, Mas é uma imagem que muita gente, às vezes você vai pegar na mão só o filme. O filme, quando mostra essa imagem, é porque, imagina o crânio, que está assim, e a imagem vai septando, vai fazendo os cortes, e você vai vendo o corte mais superficial, você vai aprofundando o corte, vai aprofundando, aqui você já está indo para o meio do cérebro do paciente, é um corte sagital, né? Ele está cortando de lado, e à medida que você vai entrando, você vai vendo na profundidade, começa a aparecer algo aqui, ó. Aí você vai dando mais um corte, você vai olhando o corte, quando você vai aprofundando mais o corte, você vê lá no meio do cérebro, tem um tumor, tem uma massa. Se é benigna ou maligna, é o exame de biópsia que vai dizer. Logicamente, um radiologista com experiência vai falar, olha, pela minha experiência, isso é muito típico desse tipo de tumor e tal. Essa imagem mostra a profundidade que ela tem, e aí a próxima imagem mostra também a lateralidade, se ela está profunda e está periférico, se ela está profunda e está mais central. Então, é a mesma imagem mostrada de ângulos diferentes. Então, no começo, na base, lá no alto, não tem doença, mas quando você vai aprofundando, você vai descendo o corte na cabeça do paciente, você vai começando a ver a imagem. E aí você vai correlacionando do corte sagital com o corte axial e vai fazendo uma imagem bidimensional e vai tendo uma noção melhor do tamanho do tumor. Aqui é um videozinho, vou tentar passar rápido para vocês. Esse é um caso que aconteceu recentemente, um paciente que fez uma cirurgia que não tinha nada a ver com a cabeça. 3 dias depois ele começou a ter uma dificuldade com a fala, etc. e tal. Foram pedir um exame de imagem para avaliar. E aí a imagem mostrou isso daqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma alteração aqui nessa imagem tomográfica. A tomografia, ela é melhor para ver partes estruturais ósseas, por isso que a gente consegue ver o osso da calota craniana aqui boa, mas a imagem, a parte mole é mais difícil de ver, os sulcos do cérebro é mais difícil de ver, mas tem uma imagem aqui. Se eu repetir a imagem aqui está de uma cor e aqui está outra. Está um pouco mais escuro e aqui está mais branco, ou seja, tem alguma radiotransparência. Não era para ter radiotransparência aqui. E aí, qual é o melhor exame para ver partes moles? Ressonância. Aí fez a ressonância do mesmo paciente. Quando a gente foi olhar a ressonância, opa, tinha algo aqui. A pessoa que pediu não era especialista nessa região, não era neurocirurgiã, não era nada. Ela falou, olha, eu não sei ver, então vou pedir o pessoal da radiologia para ver. Mas eu, com a minha humilde experiência, bati o olho, porque eles acharam que podia ser metástase, como era um tumor de bexiga, e não é comum fazer metástase cerebral, eu já fui com essa informação oncológica, eu já fui com o meu olhar excluindo metástase, e associei com a clínica e pensei em AVC, e foi o que aconteceu, o diagnóstico foi um AVC. Outra coisa que me chama a atenção para isso daqui não ter sido câncer, porque quem trabalha com oncologia vai saber, eu vou parar aqui a imagem, no câncer, tá vendo aqui? Não deu para parar. Mas aqui dá para ver, ó, no câncer, o tumor, ele faz um desvio de linha média quando é um tumor nessa região. Esse era um caso que não tinha desvio de linha média, mais um motivo para eu pensar em sangramento, ou em sangramento ou em isquemia, do que em tumor. Ou seja, e aí eu falei com ela, pela minha experiência, etc e tal, e aí quando veio o resultado lá do parecer da radiologia, era exatamente um acidente vascular encefálico e não tumor, como inicialmente tinham pensado.
Isso aqui é uma tomografia de tórax, né? Aqui, ó, a gente está vendo aqui um derrame, perdão, um pneumotórax. Esse pulmão direito desse paciente aqui tem pneumotórax, esse aqui não. Só que no computador, se eu filmei do computador, você vai septando e você vai vendo ele descendo e vai avaliando a extensão do tumor, do pneumotórax. Ó. Então, é um pneumotórax pequeno, que não compromete muito o pulmão do paciente, mas só para vocês terem uma noção. Aqui, ó, vamos voltar um pouquinho a imagem aqui. Ó, aqui é a traqueia, aqui é o esôfago. À medida que ela vai descendo, ó, você vai vendo a bifurcação. Agora você está vendo o brônquio principal direito e esquerdo, e assim você vai. E vai descendo mais, aí você vai vendo os bronquíolos já começando a chegar, os brônquios intermediários, depois você vai vendo os bronquíolos pequenininho aqui, e assim você vai treinando. O esôfago, ele é mais fino, ele é mais mole, a parede dele, então toda hora ele vai mudando de formato, de acordo com quando você vai descendo com o corte, e assim você vai treinando o seu olhar. Não vai dar tempo de eu falar com mais detalhes, mas a gente já está com o nosso tempo aqui avançado. Aqui um raio-x normal, um raio-x normal, perdão, um raio-x com várias complicações, né? Um raio-x que tem radiotransparência, mas tem radioopacidade. Mas eu queria mostrar, eu fiz essa imagem só para mostrar a vocês que tem um recurso nos programas de imagens, que é essa lupa. Esse paciente tem um catéter, e a gente queria avaliar o catéter, eu usei a lupa para ampliar, para a gente conseguir acompanhar o catéter, ó. Porque só nessa imagem, às vezes a gente não consegue vê-lo direito. Quando você usa a lupa, você consegue acompanhar melhor o trajeto do catéter. Então, use esses recursos se você tiver um programa para ver a imagem. Pode mexer à vontade, ele não vai apagar a imagem, não tem risco dele apagar a imagem. Aqui, não vai dar muito tempo da gente discutir mais, mas só para mostrar, uma paciente com rabdomiosarcoma de perna direita, a gente não consegue nem ver direito aqui a cabeça do fêmur, que está totalmente destruída pela doença, mas o raio-x, ele é muito bom para ver partes ósseas. A gente está vendo aqui o osso desse paciente, direitinho, está vendo o osso destruído, mas quando a gente pega uma ressonância, a gente consegue ver muito melhor. Esse aqui é o meu dedo mostrando o osso, a gente está vendo um osso bem bacana de um lado e de outro. À medida que você vai descendo o corte, você consegue ver aqui, ó, a cabeça do fêmur, e esse mesmo fêmur destruído aqui, você vê ele assim na ressonância. Ou seja, é um exame muito melhor para você avaliar a destruição óssea, avaliar a gravidade do paciente. Aqui é uma imagem para fechar, Jorge, aqui, há pouco tempo atrás, eu estava sentado nessas cadeiras na escola de enfermagem. Tempos depois eu voltei para dar uma aula, e foi uma honra para mim voltar a dar aula para a galera na faculdade. Eu passei algumas mensagens para eles, encontrei algumas dessas meninas já como residente depois, falaram dessa aula que eu fui dar. Hoje estou tendo a oportunidade de bater esse papo aqui, tem alunos da UF, tem gente de fora, tem gente que é formado, tem gente que trabalha comigo em algumas instituições que eu já vi, e é um prazer. Isso aqui foi um amigo meu que me mandou, me deixou à vontade para eu postar. Ele falou: Alexei, eu sei que você gosta de imagem, olha aí que minha filha aprontou. Ele me mandou o raio-x da filha dele, e depois me mandou a pilha que a garota engoliu, e eu até brinquei com ele, essa garota é pilhada mesmo, né, meu amigo? Enfim, mais um caso, essa pilha desceu um pouquinho, mas deu para tirar por endoscopia. Então, isso daqui é só mais um exemplo do que bate no dia a dia da gente. Para quem trabalha com pediatria, essas crianças são terríveis. Meu filho também já engoliu um dispositivo parecido com isso. Qual criança que nunca fez uma besteira que atire a primeira pedra, né? No mais, essa aqui é a galera que está aí envolvida nesse projeto, um projeto bacana, um projeto sem fins lucrativos, acredito eu, um projeto que tem pessoas extremamente interessadas em compartilhar conhecimento, fazendo com que as pessoas se tornem profissionais melhores. Quem ganha com isso no final é sempre quem mais merece ganhar mesmo, que é o paciente, que está deitado lá no leito e que está entregue em suas mãos. O que você falar para fazer, ele vai fazer. Se você pedir o braço dele para injetar algo, se for soro ou se for qualquer outra coisa, ele não sabe. Ele confia em você, então faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até você ter condição de fazer melhor ainda.
busque conhecimento, o resto vem junto. Vem aumento de salário, vem melhores condições de trabalho, tudo isso quando você tem conhecimento envolvido. No mais, próximo curso, recomendo muito Mateus de Deus, esse garoto, um garoto que estudou na Universidade Federal Fluminense, um garoto que fez residência no Sírio Enchendo a Libanês, bola do Matheus. e é um moleque que está fazendo um trabalho incrível na rede social, sabe muito de oncologia, assistam, botem na agenda dia 3/9, às 14 horas, vai ser uma aula muito melhor do que a minha, eu tenho certeza disso. Jorge, obrigado, cara. Construam relacionamentos, construam pontes, não construam muros. A ponte te liga as pessoas, o muro te afasta. Eu sou um cara muito bem relacionado, eu ganhei muito com os relacionamentos, já tive a oportunidade de bater papo com o Jorge em outras ocasiões, em outros eventos, por um relacionamento que a gente construiu como aluno e professor. Hoje a gente é amigo. Eu costumo dizer que sucesso é você ser amigo das pessoas que eram seus ídolos. Então, o Jorge é um deles. Obrigado, Jorge, pelo carinho de sempre, pela moral. Muito obrigado a todos. Olha, Alexei, muito obrigado, viu? Minha câmera deu pau aqui, mas é sempre assim, porque eu uso um celular. Queria agradecer aí a você e a todo mundo que ficou aqui até agora. A lista já passou. Teve muito elogio aqui, Alexei, o pessoal pedindo bis, pedindo segundo encontro, mais aprofundado, com mais tempo. Aí você vai ter que arranjar mais imagens aí. Meu amigo, obrigado. Espero que, de verdade, que tenha contribuído, sim. Pessoal, a intenção foi essa. Estou vendo alguns comentários. Obrigado de verdade a todos vocês. Vi que tem alguns rostinhos conhecidos aqui, tem mais de 60 pessoas na sala. Eu não consigo enxergar todo mundo. A gente chegou a mais 80, 83, por aí, assim. Para a rapaziada que viu essa loira linda aí na tela, ficou arrasado quando abriu a câmera e viu que era um marmanjo barbudo, mas com a câmera foto da minha esposa se ferrou. Quem achou que ia ter aula com ela, não foi com ela, mas obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que escreveram aí no chat. Foi o melhor que eu pude fazer nesse tempo aí que me foi concedido. Um abraço, irmão. Obrigado por tudo, cara. Grande abraço. A gente vai deixar disponibilizado aí daqui a pouco o vídeo, tá? A lista de presença já passou. Segue a gente aí nas redes sociais. O pessoal perguntou lá o arroba do Alexei, a gente colocou, a Ana Luísa colocou também, quem quiser seguir ele. Então é isso, agradecer muito. E aí a gente pode deixar também, se tiver alguma dúvida, depois que a gente já passou muito do tempo, mas se tiver alguma dúvida, vocês coloquem lá no vídeo do YouTube e eu passo para o Alexei, ele responde. Minha câmera parou aqui, mas não tem jeito. Então beleza, e se alguém quiser alguma informação de agora aqui, mais tarde me chama lá no direct, lá que eu falo também, e será um prazer contribuir sempre. Obrigado de verdade a todos vocês que disponibilizaram o tempo de vocês por me ouvir. Obrigado, Jorge, pelo convite. E se eu puder, estarei nos próximos. Grande abraço. Tá bom, então, gente. Grande abraço, a gente se fala. Muito obrigado, Alexei. Tem duas pessoas com a mão levantada, Paula e Thelma. Mas elas vão fazer pergunta? Vocês têm pergunta? É porque às vezes pode ser sem querer também, né? Mas tem a Thelma e a Paula. Bom, vê aí. Se for, a gente cai dentro agora. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu respondo depois lá no Instagram ou em outro canal. Acho que foi sem querer, Alexei. A Paula já disse aqui que foi sem querer. Foi sem querer. Ótimo, então. Tá ótimo, então. Muito obrigado. A gente se vê no nosso próximo mini curso aí, dia 3, agora vai ser o Mateus de Deus. Anotem essa data, assista, o moleque é muito bom. Padrão ouro. Você também é muito bom, padrão ouro. A gente vai se ver no próximo encontro aí. Vai pensando aí em alguma coisa pra gente fazer. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Um abraço.